Esta mulher não será identificada, mas vamos chamá-la de Carla. Por mais de um ano, ela e o marido fizeram inúmeras tentativas para ter um filho. Ela, na época, tinha 34 anos e o marido 36. A dificuldade do casal estava na fragmentação do DNA espermático. Essa alteração reduz a capacidade dos espermatozoides fecundarem o óvulo e gerar um embrião. Nós tentamos a indução de ovulação. Então, eu tomei uma medicação e fui monitorada via ultrassom. Então, comecei a fazer ultrassom seriado. E aí, nesse ultrassom, apareciam números de folículos, né? Que possivelmente poderiam ter óvulos dentro. E aí, com essas imagens, a ginecologista dizia quando que a gente podia ter relação sexual, né? Então, é também chamado como coito programado. Desse 1 ano e 4 meses, a gente ficou 6 meses fazendo esse coito programado, vamos dizer assim, né? Se é um casal jovem e que está tentando engravidar e não consegue, a primeira coisa é a gente investigar a causa, né? Então, dependendo da causa, eu vou ter caminhos diferentes. E aí, quais são os tratamentos de reprodução assistida? A gente tem tratamentos de baixa complexidade, onde nós chamamos de coito programado e a inseminação intrauterina. O coito programado é o nome técnico, mas a gente chama hoje de namoro programado, que é uma relação sexual programada, né? Então, a gente vai dizer quando aquele casal vai ter relação no dia fértil para conseguir engravidar. O assunto ainda gera desconforto no marido da nossa entrevistada. Ela conta para a nossa equipe que a luta para engravidar foi às escondidas. Ele não se sente à vontade de contar para as pessoas. Eu, particularmente, não vejo razão assim, para esconder algo que deveria ser tão naturalizado hoje, ainda é um assunto tabu. Não sei, no caso do meu marido, se é essa razão, acredito que não, mas para muitos homens ainda tem aquela questão da masculinidade, né? De não poder, sei lá, de ter uma imagem meio que fragilizada diante de um quadro desse, né? Ainda mais que no caso do meu marido, ele teve uma contribuição não total, porque afinal de contas eu também tinha um número reduzido de óvulos, mas acredito que isso deve mexer um pouco com essa questão, né? E fora também a questão de valor, como é um valor muito alto, as pessoas tendem a achar que só quem tem muito dinheiro consegue fazer. Só que várias clínicas têm programas de acesso a pessoas com uma renda menor para poder conseguir fazer esse tratamento. A ansiedade tomou conta do casal, que tentou outros métodos para gerar um bebê. Então, eu confesso que eu fui, assim, eu sempre fui bastante ansiosa, vamos dizer, né? E aí, com a demora, porque eu sei que algumas pessoas demoram 6 meses, 1 ano, e aí eu já tinha falado pro meu marido, ó, se passar de 1 ano e a gente não conseguir, vamos investigar, vamos ver, né, o que pode ser feito pra gente conseguir. E aí, foi nesse processo que a gente primeiro tentou a indução, né, de ovulação, e depois a gente acabou indo para fertilização, porque 6 meses é o limite, parece, de tempo que pode ser usado essa medicação para indução de ovulação. Depois de 6 meses, eles dizem que realmente, se não for em 6 meses, dificilmente vai ser, vamos dizer assim, né, a grosso modo. A decisão foi pela fertilização in vitro. Ela foi criada há quase 45 anos e contribui para ajudar pessoas que apresentam dificuldade para engravidar de maneira natural. Em 2020, foram mais de 34 mil o número de ciclos de fertilização in vitro. E em 2021, os procedimentos cresceram, com a realização de mais de 45 mil ciclos no país.
uma alta de 32,7%. A fertilização in vitro coleta óvulos e fertiliza com sêmen em laboratório. O processo inclui desde a fertilização até o desenvolvimento dos embriões. O tratamento é fertilização in vitro, que pode ser clássica ou ICSI. Na clássica, a gente coloca no laboratório óvulo com espermatozoides. Então, como que é o processo? Tanto para uma quanto para outra, a gente vai fazer um processo, a mulher menstrua, a gente vai fazer uma estimulação ovariana tomando hormônios injetáveis todos os dias, né, na barriga, com uma agulhinha de insulina bem fininha. Isso não dói, é bem tranquilo. E esse processo leva em torno de 10 a 12 dias. E aí, quando esses folículos eles atingiram um tamanho adequado, e aí não, a gente precisa uma quantidade maior, né? Então, normalmente a gente aqui 6, 8, 10 folículos, enfim, vai depender da idade da mulher, a gente vai ter mais ou menos folículos. A gente toma uma medicação para finalizar o processo de maturação, e aí vai 36 horas depois para o centro cirúrgico, com sedação para fazer a coleta dos óvulos. O homem colhe o sêmen no mesmo dia, é feita a fertilização no mesmo dia. Então, se for fertilização in vitro clássica, a gente vai colocar espermatozoides junto com óvulo lá na proveta, né? Por isso o bebê de proveta, então a gente chama de uma placa de Petri. E isso vai para dentro da estufa e a fecundação ela vai ocorrer de forma natural no laboratório. E foi assim que Carla engravidou. O médico na época pediu 12 dias antes de fazer o exame de sangue do beta-HCG. Aí eu fiz o exame de sangue e graças a Deus já veio positivo logo de cara. Inclusive, nós transferimos os 2 únicos embriões que a gente conseguiu, a gente transferiu, então havia o risco de ter vindo gêmeos. E, inclusive, no primeiro ultrassom apareceram 2 sacos gestacionais, porém, um deles não se desenvolveu. Então, vamos dizer assim que eu engravidei de 2, porém só um se desenvolveu até o final. Para surpresa dessa mãe, quando ela parou de amamentar, engravidou naturalmente do segundo filho. Eu acredito que como eu amamentei até 1 ano e 4 meses, quando eu parei de amamentar, estava muito recente, né, a parada, né, a amamentação, o encerramento da amamentação, e aí a gente fica sem ovular, né, durante a amamentação, ou fica com uma ovulação bem diminuída. Então, quando eu parei de amamentar, provavelmente foi quando eu ovulei, e aí acabei engravidando naturalmente. Sempre foi. Minha vida inteira, desde que eu era criança, eu sonhava já em ser mãe, já colocava o nome das minhas bonecas, dos meus bonecos, eram os nomes que na época eu queria, caso um dia eu fosse mãe, eram os nomes que eu queria colocar, e eu sempre quis ter um casal. A única diferença é que eu queria uma menina e depois um menino, e veio o inverso na realidade, mas eu sou extremamente feliz e realizada.